Mas, irmãos, a paz do Senhor, hoje, dia 21 de setembro, vamos trazer mais uma reflexão para abençoar a sua vida. E hoje queremos falar de uma história bastante conhecida, a história de Daniel e seus três amigos quando chegaram à Babilônia. E comente, eu tenho lido poucos versículos e comentado, mas hoje eu lerei a história completa para a gente ter uma rápida reflexão, nossa vida ser abençoadas através da palavra. Então, Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa do Senhor. Ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos: trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, por modo de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Ninguém assentou-se, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim rasgarias a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te ajas com os teus servos. Ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens e comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Bem, amado irmão, temos muitas coisas a aprender aqui. Primeiro, lembrando, nós estamos estudando agora, terminando, domingo que vem estaremos terminando o estudo desta lição do terceiro trimestre, totalmente virtual, online, devido à pandemia, estudando o reavivamento, a volta do povo judeu do cativeiro babilônico. E a lição começou até com Daniel encontrando, a primeira lição do estudo, Daniel encontrando no livro de Jeremias, que era os 70 anos, orando do Senhor sobre o assunto, e depois então começa a volta deles. E Daniel foi um dos primeiros, e os seus 3 amigos, a irem para o cativeiro. Mas o texto nos diz aqui, versículo 1, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Siná. Quando a gente vê o cativeiro babilônico, a gente pensa que foi tudo uma vez. Não. Houve uma situação, levaram alguns cativos, depois foi colocado Zedequias. Zedequias foi o último rei que fez acordo com os babilônios de ser submisso a ele, mas depois ele tentou sair desse jugo pelos falsos profetas, Jeremias, sempre profetizando para que
ele aceitasse, né? Porque Deus estava punindo eles pela situação que tinham feito, mas ele não aceitava. E Zedequias tentou se livrar daquele jugo e acabou sendo também derrotado. E aí veio a parte final do cativeiro. E nessa primeira leva, um pouco antes, de que diz isso, o Senhor entregou. Então tudo tem um propósito da parte de Deus. Deus queria punir aquele povo e assim aconteceu. O rei, no versículo 3, diz a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que trouxesse o filho de Israel da linhagem real, nobre, jovem. Então, por que o rei queria isso? Lendo um pouco a história, nós vamos entender o seguinte: o Império Babilônico estava começando. O Império Babilônico ele sucedeu ao Império Assírio, cujo capital era Nínive. E as conquistas, as guerras, né, o aumento do Império Babilônico fez com que houvesse dificuldade de pessoas até para que Nabucodonosor colocasse sobre os cargos que eram necessários. Então ele fez essa situação também, cremos que dentro de uma direção, sem ele entender, sobre a direção de Deus, porque Deus queria usar Daniel, Azarias, Misael e Ananias lá na terra de Babilônia, quando vamos ver no transcorrer de todo o livro, especialmente Daniel, mas os outros também tiveram a sua participação importante. Então são levados ali, jovens bonitos, sábios, somente ciência, aquela coisa toda. Quando chegou lá, o rei então mandou que durante 3 anos eles fossem preparados, recebessem uma boa alimentação, segundo a ideia do rei, sobre os seus manjares, a sua bebida, e fossem preparados, conhecessem a língua deles locais, para que depois eles pudessem trabalhar para o rei. Só que ao texto-chave aqui deste texto está o 8. Então vamos comentar depois um pouco antes. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. O versículo fala Daniel, mas certamente Daniel e seus amigos. Então ele tomou no seu coração, não quero. Provavelmente aquela comida, toda aquela coisa, era dedicada aos deuses babilônicos. Pastor, como a gente pode entender isso? Vamos lá. Daniel significa Deus é meu juiz. Trocaram o nome dele para Beltesazar, que significa Deus, Bel, Deus principal de Babilônia. Eles eram politeístas, tinham vários deuses, mas o principal deus deles era chamado Bel. Então o nome dele passou a ser Beltesazar, que é Bel, proteja a sua vida. Ananias significa o Senhor é gracioso. Ananias, deixa eu falar aqui, perdão. O Senhor é gracioso. E colocaram o nome dele de Sadraque, servo de Acu, Deus Lua. Misael significa quem é igual a Deus. Chamaram ele de Mesaque, a sombra do príncipe ou quem é este. E Azarias significa o Senhor ajuda, chamaram Abednego, servo de Nebo, Deus da sabedoria ou da estrela da manhã. Então aqueles nomes babilônicos, aliás todo nome tem um certo sentido. Principalmente tem um nome não tem um sentido na língua pátria. Aqui no português não há tanta essa preocupação, mas os nomes também têm um certo significado. Agora, nas línguas orientais, daquela época hebraica mesmo, lá no babilônico, tinha essa situação de você botar o nome na pessoa, por exemplo, todo nome hebraico que termina com El, Daniel, Misael, aqui no caso específico, né? Eliel, Ezequiel, todos eles Deus é alguma coisa. E os pais colocavam esse nome nos filhos. E muitas vezes essas palavras que os pais colocavam, a gente a Bíblia não registra, não sabemos se por uma direção divina, as coisas aconteciam na vida de seus filhos. E lá no meio babilônico, como deuses politeístas, muitos deuses, porque nós somos servos de um Deus vivo que cremos. Nós não temos aqui, como cristãos, um Deus para sabedoria,
um Deus para bênção material, um Deus para isso, um Deus para aquilo. Servimos um Deus vivo, verdadeiro, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, onipresente, onipotente, onisciente, e que Ele está no controle de todas as coisas. E tudo é o poder dele. Mas os politeístas, que creem em outro Deus, tem um Deus para a fertilidade, um para a sabedoria, outro para o trabalho, outro para a chuva, outro para não sei o quê, outro para aquilo outro, e dão um nome ao seu Deus, recebem os seus nomes também, como que alguma coisa vinculada à sua vida. E tentaram fazer isso com ele. Se eles tinham isso, a questão com o nome, certamente tinham com todas as outras coisas da sua sociedade, inclusive até com aqueles manjares que provavelmente seriam dedicados a um deus ou talvez a vários deuses. E Daniel resolveu não se contaminar. Pastor, que lição nós tiramos daí? Primeira lição, vamos pensar aqui sobre a situação. Amado irmão, às vezes, por situações que você não tem nada a ver com a história, você é colocado numa situação que não é boa. Daniel não consta na Bíblia Sagrada, pelo contrário, consta elogios de Deus, inclusive em outros profetas, falando, citando Daniel, Novo Testamento, vários textos, que era um homem fiel a Deus. E ele aqui foi bem novo para a Babilônia. Ele era bem jovem, juntamente com seus amigos. E ele era fiel a Deus. Ele cria no Deus vivo verdadeiro, serviu o Deus vivo verdadeiro, e quando chegou lá, não somente nesse episódio, não quis se contaminar com o manjar do rei, mas depois, em muitas outras situações, também ele passou pela mesma situação. Lá no final, um texto que já pregamos aqui, quando Belsazar, o rei, resolve fazer uma festa e leva os vasos sagrados que Nabucodonosor, seu avô, tinha levado para a Babilônia, e ali faz aquela festa com mulheres, com muita gente, e aparece a mão na parede com uma inscrição, e ele não consegue entender, chama os sábios, os mágicos dele lá, todo mundo, e ninguém sabe dizer o que estava escrito na parede, porque a mão aparecia escrevendo, ele só viu uma mão escrevendo, e as palavras não entendia. E até que a sua mãe, enfim, disse, olha, tem aqui um homem sábio chamado Daniel. Daniel veio, e Daniel então falou para ele o que tinha que falar. E antes de Daniel, na direção de Deus, interpretar aqueles fatos, Belsazar falou, você vai ser o terceiro no reino. Ele falou, não, teus presentes você dá para quem quiser. Distribui aí teus brindes, teus presentes, o que você quer dar para quem você quiser. Mas eu estou aqui para falar pela parte do Senhor. Estou parafraseando Daniel, mas foi mais ou menos isso. Nós já pregamos aqui sobre esse texto, refletimos sobre isso. Então, em vários momentos, Daniel mostrou, lá na frente, já não mais no reino babilônico, mas no reino Medo-Persa, quando o rei, levado por outras pessoas, reidaram a mandar uma ordem para que ninguém pedisse nada a outro Deus, Daniel mostrou a sua fidelidade a Deus, já bem velho, com bastante bem avançado, e continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, como ele sempre fazia. Então Daniel mostrou sempre ser um homem fiel. Mas ele foi para o cativeiro por causa do pecado daqueles reis, daquele povo, da idolatria que eles tinham. Daniel mostra aqui bem jovem, ele não era como muitos outros. Não, pastor, todo mundo, todos os israelitas idolatravam e por isso foram para o cativeiro? Não, a maioria deles. Mas havia pessoas fiéis a Deus. Um pouco antes desses reis todos aí, finais, né, que caíram muito mais para a idolatria, houve um rei maravilhoso chamado Josias, muito jovem, levado ao trono, e que fez coisas maravilosas. Fiel ao Senhor. Então havia pessoas fiéis. Mas, não obstante, ele foi para o cativeiro. Você pode ser fiel a Deus, irmão. Eu estou falando isso, mas porque hoje se prega na igreja evangélica brasileira que você for fiel a Deus, se você fizer a vontade de Deus, você não vai ter problema. Deus tem que te dar a bênção, Deus tem que te dar a vitória, Deus tem que fazer, Deus tem que acontecer. Bom, Deus estava com Daniel. E Daniel passou a vida dele toda, a vida inteira dele, em Babilônia, 70 anos no cativeiro, e depois no Medo-Persa ainda continuou lá, porque Deus queria usar ele naquele lugar. Inclusive, a partir do capítulo 7, dando revelações de coisas que acontecerão no futuro e coisas que ainda nem aconteceram, mas que estão escritas no livro de Daniel, em que quando estudamos escatologia, a doutrina das últimas coisas, há 2 livros principais para se estudar. Apocalipse, de João, o livro da Revelação, e Daniel. Então,
Ah, pastor, estou aí passando problema, estou morando num lugar que eu não queria morar, estou trabalhando num lugar que eu não queria trabalhar, está acontecendo isso. Mas, irmão, ore e peça que Deus te use aonde você está, da maneira que Ele quer. Que seja bênção esse teu momento que parece ser ruim. Porque quando Deus tiver te usado, então aí sim Ele poderá te levar para uma outra situação. E aqui está Daniel, essa é a primeira situação. Segunda situação, em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, Satanás vai querer nos oferecer o manjar do rei. Manjar do rei, pastor, mas eu não sou escravo do rei, não estou na Babilônia, não. O manjar do rei aqui significa as coisas deste mundo, as coisas que desagradam a Deus, coisas que farão você pecar. E Deus, quando a gente comenta lá em Hebreus, capítulo 10, o autor da carta de Hebreus nos fala que a gente tem que sair do pecado. Eu vou até ler o texto aqui para ficar bem forte na mente dos irmãos. É sempre bom ler a palavra, né? É sempre bom estar em contato com a palavra. Mas olha só, veja o que diz aqui, ó. Eu falei 10, né? Não, desculpa, eu falei errado mesmo. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vou até a letra. Eu falei 10 e estaria citando errado para os irmãos de cabeça, né? Que é a perseverança no meio da aprovação segundo o exemplo de Cristo. Veja bem, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia. Satanás ele coloca esse manjar do rei, pode ser um pecado, claro, que está mostrando na palavra de Deus, que não deve ser feito pelo cristão, mas pode ser um embaraço, alguma coisa que a Bíblia nem chega a dizer que é pecado. Já falamos aqui recentemente, estava estudando sobre isso. Paulo diz lá em Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam, nem deixar livre dominar uma delas. Alguns estudiosos tendem até a pensar que Paulo está falando todas as coisas são lícitas de uma forma para, assim, zombar daqueles que pregavam isso, né? Que você pode fazer o que você quiser. Como nós estamos vivendo no século XXI, as pessoas dizem não tem pecado, não tem problema, pois tudo. Deus é maravilhoso, Deus é bondade, você faz o que você quiser, Deus está contigo. Como não é verdade, que a Bíblia proíbe. Mas de qualquer maneira ele fala, nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas edificam, não deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então há coisas na vida do crente que podem atrapalhar. Daniel não quis. Mas vem outro texto aqui, fundamental para entendermos esse texto, né? No 8 ele diz que não queria se contaminar, e no 9 diz assim: Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Porque ele estava num país estrangeiro, diante do maior líder mundial daquela época, que o maior líder mundial tinha dado uma ordem ao um dos seus subordinados, não só sobre a vida de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, mas sobre todos aqueles outros jovens que ali estavam. Então, como mudar isto? Às vezes a gente para diante de uma situação e não toma uma atitude espiritualmente cristã, porque a gente acha, não, é impossível que eu consiga isto. Mas o crente tem que ter uma vida de oração. Se até tiver que pagar um preço, pague-se o preço. Perca-se o emprego, perca a amizade de algumas pessoas que não vão entender a tua ação e a tua atitude, mas jamais se contaminar com o manjar do rei. Se não mais se contaminar com alguma coisa que Satanás queira colocar na tua vida para atrapalhar a tua vida espiritual. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas o versículo diz que Deus deu graça a ele diante daquele homem. Deus dá graça. Neemias estava orando por causa da situação do povo. O rei perguntou: o que você está triste? Ele orou a Deus, contou o que ele estava imaginando. Muito difícil para o rei fazer aquilo. Por quê? Ele era copeiro, era uma função importante. Mas o rei foi, substituiu por alguém e permitiu que ele fosse e ainda deu todas as condições para que ele chegasse lá. Quando Deus está na direção do negócio, meu amado irmão, não adianta. Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar e as coisas vão acontecer. Mas nós temos que confiar. Daniel achou graça e misericórdia diante do rei.
Aí, mas mesmo assim, aquele homem foi falar para ele assim, olha só, eu tenho medo, né? Lógico que ele tinha medo, não está errado ter medo. Você começa a dar água e legumes para aqueles 4 homens e os outros comendo manjar. A tendência natural, física, humana, é que aqueles 4 emagrecessem, ficassem magrinho, né? Ficasse uma aparência, talvez, não como o rei queria, né? Não sabemos exatamente. Alguém pode dizer assim, pastor, água, legume, a aparência vai ficar boa, né? Hoje, né, nós falamos, vamos dizer assim, da linguagem de hoje, fit, né? Amado irmão, não sei qual aparência é importante para Nabucodonosor. Nós não estamos no século XXI. Nós estamos lá, sei lá, 700, 500 anos antes de Cristo. Alguma coisa assim, 400 anos. Por aí, 500 anos, sei lá, antes de Cristo. Então, não é uma situação igual de hoje. O homem temeu. Aí eles propuseram uma coisa. Faz uma experiência, olha o que diz o texto. Ó. Ele falou, vai arriscar minha cabeça diante do rei. Então Daniel disse a ele, o dispenseiro, que havia constituído sobre eles 4. Experimenta a peça do teu servo 10 dias, fazendo que nos dê legume a comer e água a beber. E depois veja o que vai acontecer. O que denota isso, pastor? Denota fé, meu amado irmão. É acreditar que Deus está contigo, que Deus vai fazer. Qual a garantia humana que aquela comida ia fazer eles ficar mais gordos, mais preguiçosos, do que as pessoas estavam comendo comidas provavelmente gordurosas, vinho. A tendência é que aqueles outros ficassem viçosos, ficassem fortes, ficassem como o rei gostaria que ficasse, e aquele servo estava cuidando disso. Mas ele acreditava no Senhor. Amado irmão, Elias fugiu de Jezabel, aquela coisa toda. Aí ele dormiu, pediu amor, dormiu. O anjo acordou, ele deu uma porção de comida, ele comeu, ele dormiu de novo, depois acordou. O anjo falou para ele, agora come, dorme, come, porque você tem que andar um longo caminho. E a Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte do Senhor, porque Deus queria falar com ele com a força daquela comida. Pastor, Jesus fez um jejum lá de 40 dias e 40 noites. Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, parado, orando, buscando a presença do Senhor. Elias não foi o caso, foi um milagre de Deus comer e passar 40 dias e 40 noites andando com a força daquela comida. Ele não precisava parar para comer, porque aquela comida que ele tinha comido estava sustentando ele a cada dia. Não, você sabe que não é assim. Você come hoje, amanhã você come de manhã, no meio-dia você já está com fome. Mas ele não teve fome, ele andou 40 dias e 40 noites, porque Deus tinha que falar com ele. Só Deus pode fazer esse milagre na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. É o Deus que diz que o azeite da panela não vai cessar, nem a farinha, como disse a uva de Sarepta. É o Deus que faz o óleo multiplicar, lá o azeite multiplicar, com aquela viúva no tempo de Eliseu. Enfim, que faz milagres. O Deus que multiplica pães e peixes para pouquinha coisa para alimentar uma multidão incalculável, e ainda sobra ainda coisas que aquelas pessoas comeram. Esse é o Deus que nós servimos. Então, ele disse, 10 dias experimenta, olha o que aconteceu, meu amado irmão. Então, se vê adiante, e acho que aconteceu. E ele conveio nisso, experimentar 10 dias. E ao fim de 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. E aí aconteceu o fato importante. Aí mudou. Tudo que aqueles jovens comiam foi tirado, e agora eles comeram água e legumes. Beberam água e comeram legumes. Então, não somente a vida de Daniel foi abençoada, mas aqueles que estavam ao seu redor. Às vezes eu falo na igreja para os irmãos, eu creio dessa forma. Uma bênção só será completa na minha vida, na tua vida, se também abençoar outras pessoas. Deus não quer dar uma bênção específica para mim. É meu, isso aqui é meu. Deus me deu, é meu, estou agarrado, vou dormir agarrado com essa bênção, vou acordar agarrado com essa bênção, essa bênção vai estar aqui, eu não vou sair mais do lado dessa bênção, porque é só minha. Não, Deus te deu, é para abençoar também outras pessoas, seja materialmente falando, mas especialmente seja espiritualmente falando. Outros jovens em Babilônia, que estavam ali cativos, foram abençoados também, em não se contaminar com o manjar do rei, por causa da atitude sábia, de fé
de Daniel. E Deus o ajudou. E o texto aqui vai terminar, aonde até lemos, dizendo no versículo 17, lembra do 1 ao 17. Ora, estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. A inteligência veio do homem. Lógico que eles eram jovens, inteligentes, provavelmente estudiosos, já tinham vindo com conhecimento de Israel. Mas a sabedoria vem de Deus. Essa é a principal. Salomão foi bem cuidado por Davi, recebeu todas as orientações, como os outros filhos também, mas foi ele escolhido para ser rei. Quando Deus pergunta para ele o que você quer, eu quero sabedoria. Meu amado irmão, não é apenas conhecimento. Conhecimento nós podemos ter. Muitos têm aí, sabem tudo de uma matéria, pessoas de várias matérias, formados, PhDs, sei lá mais o quê. Nada errado com isso. Estudar, se formar e tal. Mas Deus quer dar sabedoria, algo mais profundo do que isso, para que você possa tomar decisões corretas, como Daniel lá na frente tomou, como aqueles homens, Misael, Azarias e Ananias, também tomaram lá diante da estátua do rei, e tudo isso aconteceu na vida daqueles jovens para abençoar a vida também do rei e daqueles que ouviram a palavra de Deus. Eles também pregaram ali, eles falaram do Senhor. E como havia algo mais que precisava ser, que depois o texto, o livro vai nos mostrar, a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E Deus usou ele várias vezes nesta situação. Portanto, não só nos sonhos para Nabucodonosor, na mão na parede para Belsazar, mas também lá na frente com as revelações a partir do capítulo 7, que nos trazem coisas que ainda vão acontecer no futuro. Que esse exemplo na vida desses rapazes possa ser um exemplo para a nossa vida. Não se contamine com o manjar do rei. Satanás está diariamente querendo oferecer algo para nós. E isso vai nos desviar da presença do Senhor. Isso vai nos tirar da presença do Senhor. Mas podemos, com a ajuda de Deus, recusar e ainda assim sermos vitoriosos em nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar através dessa reflexão. Estar orando pela nossos amados irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, por estarmos aqui podendo fazer essa reflexão sobre a vida desse jovem tão abençoado chamado Daniel, tudo que o Senhor fez na vida dele, tudo que o Senhor fez na vida dos seus amigos e as bênçãos que advêm a nós hoje através deste livro maravilhoso, que a bênção chegou também até nós. Possamos ser fiéis a Ti a cada dia. Os manjares estão aí sendo oferecidos, mas possamos recusá-los e vencer todas as tentações, as dificuldades, problemas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, eu te peço uma bênção especial pelos teus servos. Sou tua serva Lília ali, que está lutando ali com os problemas de enfermidade e agora com Covid no meio da sua família, dá a cura, dá a bênção da vitória. Te peço uma bênção pelo meu sobrinho Lucas, também está ali com Covid. O Senhor possa estar curando as suas enfermidades, dando vitória a ele, para a glória do teu nome. Abençoa, Seu Deus, ali o Alisson, que está lutando contra o câncer de pâncreas. Nós cremos no teu poder, na tua vitória, Pai. Seu Deus, te peço uma bênção especial para a irmã Edith, que ali é de Nova Campinas, está com aquele problema sério no joelho, não pode ir na tua casa, onde estivemos ali a visitando. O Senhor possa estar abençoando a tua filha, dando a tua vitória, a tua bênção para a glória do teu nome. E todos demais que estão precisando para algum problema, alguma dificuldade, alguma luta, abençoa as famílias, Pai, que o inimigo tem tentado destruir. Seu Deus, o Senhor possa dar novamente, Seu Deus, a restauração das famílias, abre as portas de emprego para aquele que precisa de uma porta aberta, cura aqueles que precisam da cura, abençoa aqueles que estão fracos na fé, levanta e abençoa, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Entregamos cada vida em tuas mãos, nós cremos no teu poder, ó Pai. Fica conosco, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.